É sexta-feira, 6h10 no horário de Brasília. Muito bem-vindo a mais esta Live JR, quando nós reunimos nossos jornalistas espalhados pelo Brasil para entrevistar uma personalidade com assuntos da atualidade brasileira que com certeza interessam a você. Eu sei que eu estou falando para diferentes plataformas, do Grupo Record TV, nas redes sociais e ao vivo aqui na Record News, o primeiro canal só de notícias da TV aberta brasileira. Então ainda é tempo de compartilhar, de chamar mais pessoas para assistir a essa entrevista e, sobretudo, tirar dúvidas, fazer perguntas ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que se junta a nós nesse instante. Para participar dessa entrevista, estão comigo o âncora do Jornal da Record, Celso Freitas, que está no home office aqui em São Paulo, e o repórter especial do Jornal da Record, Luiz Gustavo, direto da capital dos mineiros. Também lá em Belo Horizonte está o administrador, empresário e político brasileiro Romeu Zema Neto, que é o governador de Minas Gerais. Governador, bem-vindo a este encontro, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Eduardo, boa noite, Celso, boa noite, Luiz, e a todos que estão aqui nos assistindo. É um grande prazer estar participando. Eu acho que o Brasil é apaixonado, governador, por Minas Gerais, não são só os mineiros que gostam de sua terra, tenho certeza que teremos perguntas de diferentes partes do Brasil. O senhor assumiu esse governo, esse estado, numa situação particularmente difícil, um déficit de mais de 14 bilhões de reais, esse déficit é anual, poderia ter aumentado se não fossem algumas medidas drásticas tomadas pelo senhor. O senhor ontem e hoje anunciou medidas de auxílio às pessoas que estão na faixa da pobreza extrema, no programa Avança Minas e agora no Renda Minas. Eu queria entender porque parece que algumas pessoas não entenderam os R$ 49, ou melhor, R$ 39 por mês que o senhor anunciou nesse programa Renda Minas. Ele é por pessoa em cada família ou é por família? Comece explicando que plano é esse e se o seu estado tem condições, né, de manter esses pagamentos diante desse déficit todo. Perfeito, Eduardo. O Renda Minas é hoje o maior programa estadual de transferência de renda do Brasil. É o maior que Minas Gerais já fez. E nós definimos aqui uma renda familiar e colocamos o valor de 39 per capita. Então, uma família de 4 pessoas vai receber R$ 156 mensais. Lembrando que essas famílias, a partir do mês de outubro agora, passarão a receber do governo federal R$ 300 e não mais os 600. Então, nós estamos quase que fazendo o valor da transferência do governo federal ser ampliado em 50%, o que é muito expressivo para famílias que têm necessidade desse auxílio. E estamos aqui beneficiando em Minas Gerais mais de 1 milhão de famílias, 2.800.000 mineiros, focando naqueles de baixíssima renda, que têm uma concentração maior na região norte e nordeste do estado. Com relação ao Avança Minas, Eduardo, sempre foi proposta do meu governo, desde o início, desburocratizar, simplificar a vida de quem trabalha, de quem investe e de quem gera empregos. E ontem nós aproveitamos que a nossa curva de casos e de óbitos em Minas Gerais está cedendo de forma contínua para anunciar um revogaço. Nós eliminamos aqui da nossa regulamentação estadual mais de 160 entraves que serviam como obstáculo a quem faz qualquer tipo de negócio no estado. E, além disso, passamos a dispensar de alvarás mais de 700 atividades. Com isso, nós estamos caminhando para fazer de Minas Gerais o estado menos complicado para se empreender no Brasil. O meu objetivo aqui é este. Já digitalizamos muitos procedimentos que antes exigiam que o contribuinte ou cidadão fosse até um balcão do Estado. Hoje ele preenche, e o que nós queremos aqui é caminhar para a autodeclaração, é confiar no cidadão. O cidadão fala X,
e aquilo fica registrado no Estado. E amanhã o Estado vai fiscalizar. Nós não estamos abrindo mão da segurança, mas estamos mudando a cultura de que quem gera emprego, de quem gera renda, é bandido, porque no Brasil, de certa maneira, a atividade empresarial passou a ser criminalizada. Então, nós queremos mudar muito esse conceito aqui em Minas. Celso Freitas é quem faz a próxima pergunta. Eu gostaria que o governador nos esclarecesse como é que está a pandemia no estado de Minas Gerais e como é que o governo está planejando a volta às aulas. Perfeito, Celso. Nós agimos muito rápidos, tão logo vimos, já no início do ano, que seria apenas questão de dias ou de semanas para que a pandemia chegasse aqui em Minas Gerais. Conseguimos sistematicamente empurrar aquele pico, aquele ápice da curva para frente. Estava previsto para maio, foi para junho, para julho, e acabou acontecendo no mês passado, em agosto. E Minas Gerais hoje, Celso, é o estado que tem a menor taxa de óbito por 100 mil habitantes do Brasil. Isso devido a nós termos tido tempo de tomarmos todas as medidas preventivas. O nosso número de UTIs, que era 2.072, foi para mais de 3.900. Nós quase dobramos a quantidade de UTIs no estado. E hoje, Minas Gerais é o estado com essa menor taxa de óbito. Caso o Brasil tivesse essa mesma taxa, nós teríamos poupado mais de 60 mil vidas no Brasil, porque a nossa taxa é menos da metade do Brasil. Então, posso dizer que nós temos conduzido isso com uma certa competência e muito disso deve-se ao perfil do mineiro. O mineiro é desconfiado, o mineiro é criterioso, então some-se a um trabalho bem feito essa característica. E a volta às aulas só se dará quando nós tivermos segurança. E essa segurança ainda não existe. Provavelmente ela pode surgir nas próximas semanas. Nós temos observado continuamente a quantidade de leitos disponíveis e a quantidade de leitos demandados. Isso é que vai determinar. Luiz Gustavo. Governador, boa noite, prazer em entrevistá-lo novamente. Boa noite, Celso, boa noite, Eduardo Ribeiro. Governador, pegando carona na pandemia, que o senhor acabou de falar dos números aqui em Minas, eu queria fazer duas perguntas numa só. Neste exato momento, o hospital de campanha que o senhor idealizou e projetou está sendo desmontado, sem ter atendido um único paciente sequer. E aí a primeira pergunta é, o que aconteceu? Alguém errou nas contas? E a segunda pergunta, o que será feito daquela estrutura que lá se encontra? Perfeito, Luiz. O hospital nosso de campanha é o mais barato do Brasil. O estado de Minas gastou 800 mil reais, não é milhões, não. É 800 mil reais. É o valor de um carro bem caro aí no mercado. Por quê? Porque nós utilizamos uma estrutura já existente aqui, o Expo Minas, e tivemos a doação da iniciativa privada, principalmente da FIENG, que reuniu várias indústrias e acabou praticamente fazendo toda a estrutura do hospital de campanha. E o hospital de campanha, eu encaro ele como um seguro de carro. Nós contratamos um seguro de carro de preferência para não utilizá-lo. Foi uma medida preventiva, uma medida para termos aqui um colchão de segurança, porque nós não sabíamos como a pandemia iria se comportar. Eu posso dizer que, felizmente, não usamos. Ninguém gosta de usar pneu de estepe e seguro de carro. Então, foi uma viagem tranquila até o momento. E tudo que está dentro do hospital de campanha está sendo desmontado e destinado para hospitais públicos ou então entidades beneficentes do Estado. Nada será perdido, nenhum parafuso vai ficar desperdiçado. Governador, o senhor nos traz um discurso, uma narrativa
de que Minas enfrentou melhor a pandemia do que o restante do Brasil. Disse, inclusive, que 60 mil vidas poderiam ter sido salvas no país se o mesmo tivesse sido feito em panorama nacional. Eu queria entender, sob a sua avaliação, o que foi feito errado na coordenação nacional. E em nenhum momento vocês chegaram perto do colapso, perto dos 90% de ocupação de UTI, uma realidade que todos nós vivemos. É claro que em Minas demorou um pouco mais para chegar, mas o senhor mesmo admitiu que em agosto a coisa estourou e preocupou boa parte dos mineiros. O que é que no panorama nacional nós não tivemos para termos os números que estamos assistindo? Eduardo, é muito difícil avaliar aquilo que eu não presenciei. Mas em Minas, eu posso te dizer que, primeiro, nós fomos muito ágeis e a pandemia, ela se assemelha a um incêndio florestal. Se você age rapidamente, consegue deter ou, de certa maneira, controlar aquele primeiro foco, você passa a ter um controle sobre o incêndio. Se você demora e esse foco se transforma em diversos focos, fica muito difícil. Nós tivemos a felicidade de termos esse tempo um pouco maior do que vários outros estados. Então, a pandemia chegou primeiro no Rio, em São Paulo, e logo depois aqui em Minas. Isso acabou realmente contribuindo para que nós nos estruturássemos melhor. E, além disso, além dessa agilidade, eu posso dizer que nós tomamos todas as medidas que estavam ao nosso alcance. Como eu disse, talvez sejamos o único hospital de campanha do Brasil com esse custo e, além disso, que não foi utilizado. Isso devido a essa agilidade, a essa colaboração do povo mineiro. Vale lembrar que nós fomos exaustivamente para a mídia solicitar isolamento, solicitar medidas de distanciamento, inclusive ainda continuo aqui a pedir isso. Então, foi todo um trabalho conjunto. É muito difícil avaliar. Eu acho que a pandemia, talvez daqui a 2 anos, 3 anos, vão escrever sobre ela e muitas coisas que nós ainda desconhecemos pode ter a ver com a pandemia. Já escutei até alguém falar que pão de queijo pode ajudar a prevenir a pandemia. Então, se chegar nessa conclusão, está aí uma explicação de Minas ter uma menor taxa de óbito. Ah, se pudesse ser simples assim mesmo, né, governador? Todos nós ficaríamos contentes. Celso Freitas. Governador, os bombeiros voltaram às buscas em Brumadinho, né, depois do recesso aí da pandemia. A gente sabe que os municípios e o próprio governo do estado têm receita proveniente das mineradoras que atuam no estado. A Defesa Civil está anunciando que são 42 barragens que estão em alerta em Minas, sendo 4 delas em iminência de rompimento. Tem gente que teve que sair de casa e até agora não voltou. Qual é a atuação do governo com relação à atuação das mineradoras? Nós temos acompanhado, Celso, essa situação muito, muito de perto. A Defesa Civil nossa, 24 horas por dia, acompanha. Mas a situação das barragens é de competência da Agência Nacional de Mineração, que é quem define todos os critérios de segurança. Cabe aqui ao Estado estar acompanhando como está essa situação. O ano passado, logo após a tragédia de Brumadinho, a Assembleia Legislativa aprovou aqui a Lei Mar de Lama Nunca Mais, e isso tornou toda essa infraestrutura de mineração no Estado mais segura, que é o caso dessas pessoas que você mencionou, que hoje foram retiradas de suas moradias devido a haver um certo risco. É um acompanhamento constante. E a notícia boa que nós temos é que a grande maioria dessas represas, dessas barragens, estão sendo descomissionadas, ou seja, estão tirando o material delas, colocando em locais seguros, para que esse risco venha a ser extinto definitivamente. Eu gosto muito de falar que eu quero ter sido o último governador de Minas a ter enfrentado esse tipo de problema,
porque é um problema extremamente sério. Eu vivenciei a questão aqui de Brumadinho de perto e é algo que eu não desejo para ninguém. E, além disso, nós estamos aqui agilizando o que aconteceu há 5 anos atrás, os atingidos pela tragédia de Mariana ainda, que foi lá em 2016, e que houve uma demora muito grande. Mas o meu governo, junto com o governo do Casagrande, no Espírito Santo, estamos trabalhando com a Fundação Renova para que essas compensações comecem a andar, porque após 5 anos, pouca coisa foi feita nesse período. Falando sobre as mineradoras, o senhor respondeu a pergunta de Walter, Fernando e Júlia, aqui pelas redes sociais. Luiz Gustavo. Governador, voltando a falar aqui da retomada econômica do Brasil pós-pandemia, que é um assunto que preocupa todos nós, quando souberam que eu estaria conversando com o senhor hoje, com o Edu e com o Celso Freitas, alguns empresários me procuraram preocupados. Alguns deles manifestaram, inclusive, que gostariam de trazer indústrias para Minas Gerais, dentre as quais, por exemplo, eu cito uma grande fábrica de sorvete, e se viram impossibilitados ou teriam recebido uma negativa por parte do governo do Estado no que diz respeito a incentivos para a implantação dessas empresas aqui no Estado. E que essas pessoas teriam escutado de pessoas próximas ao senhor que a ordem agora dentro do governo de Minas é privatizar, é vender tudo. Eu queria perguntar para o senhor se essa informação é procedente e se o senhor for privatizar, por onde começariam as privatizações? Bom, primeiro eu quero frisar que nós temos o maior interesse em receber qualquer tipo de indústria. Se esses industriais, empresários sentiram que Minas Gerais não tem algum tipo de incentivo, vale lembrar que hoje essa decisão está a nível federal através do CONFAS. Todos os estados estão proibidos de criar novos incentivos além daqueles existentes. E o meu governo tem levado tudo dentro da legalidade, mas temos conseguido atrair muitas empresas aqui para Minas Gerais. Um exemplo disso, inauguramos uma grande cervejaria a semana passada na cidade de Uberaba. E a outra parte me fugiu, que você perguntou, me desculpe. Se é verdade privatização. Isso, das privatizações. Consta, inclusive, governador, já aproveitando aqui essa nossa emenda na pergunta, que o senhor, num evento privado lá na sua cidade, em Araxá, recentemente, coisa de 6, 4 meses atrás, o senhor teria dito a um grupo de empresários que teria planos, inclusive, de privatizar o famoso e belíssimo grande hotel de Araxá, porque ele estaria dando prejuízo. E a pergunta seria essa, se o senhor realmente pretende privatizar e o que seria privatizado? Luiz, o nosso plano realmente é privatizar. A minha visão é de que o Estado precisa ser forte e precisa atuar e bem na segurança, na saúde e na educação. E quando ele começa a diluir esforços, ele acaba atuando não tão bem nessas 3 áreas que eu falei que são prioritárias. Vamos pegar aqui o caso da CEMIG, que é a nossa companhia de energia. As maiores reclamações que eu recebo quando percorro o Estado é que muitas indústrias, empresas que gostariam de ampliar a capacidade produtiva no Estado, a produção ou se instalar, não conseguem devido não conseguir adquirir mais energia elétrica da CEMIG. A CEMIG foi exaurida financeiramente nos últimos anos. Hoje ela é uma empresa que não consegue ficar atualizada diante da necessidade dos investimentos que são demandados. Então, nós temos a seguinte alternativa. A CEMIG continua controlada pelo Estado e sem condições de investir, porque o Estado está quebrado, não tem como colocar dinheiro na CEMIG, ou nós privatizamos a CEMIG com o compromisso de que o novo controlador faça os 15 bilhões de investimentos que ela precisa. O que é melhor para o mineiro? É lógico que é uma empresa que consiga atender adequadamente. Então, privatizar, no caso de Minas Gerais, é uma questão de necessidade.
Em nenhum país do mundo, Estado toca hotel de luxo. O hotel é muito bonito, mas eu tenho certeza que numa rede como o Marriott, como o Hilton, como uma outra assim, ele iria atrair muito mais turistas do que na mão do Estado, porque o Estado não é gestor de hotéis. Pode começar por aí, então, por esse hotel, governador? Nós vamos começar de acordo com aquilo que a Assembleia achar melhor. A nossa interlocução com a Assembleia Legislativa tem sido muito positiva e a Assembleia tem sempre participado. E a questão da privatização passa necessariamente pela Assembleia. Celso. Agora, governador, para privatizar a Copasa e a CEMIG, aliás, foram temas da sua campanha para a eleição de governador, né? O senhor precisa de um referendo popular, de uma consulta popular. Isso tem data para acontecer? O senhor acredita que será vitorioso nisso? Exatamente, Celso. O que nós queremos que a Assembleia faça é que ela mude essa parte da Constituição Mineira que exige o referendo popular e ela própria passe a assumir. A Assembleia representa o povo. Lógico, não faz sentido você estar consultando o povo. Isso foi colocado lá atrás na Constituição Mineira, muito provavelmente para dificultar esse processo de privatização que hoje é importantíssimo para que o Estado tenha condições de desenvolver. Atendendo aqui ao pedido do internauta Marcelo Magalhães, que está nos acompanhando via YouTube, me disse aqui, vamos voltar ao Renda Minas um pouquinho, que o senhor lançou hoje. Ele queria entender se esses quase 3 milhões de habitantes em condições de receber essa ajuda, se eles estão em extrema pobreza, o que é a extrema pobreza, explica para a gente qual é a faixa salarial ou de condições dessa família e se está todo mundo pronto para receber, ou se a gente não vai assistir aquela burocracia do começo do auxílio emergencial do governo federal, que era o cadastramento, a bancarização de parte das pessoas que não tinham conta bancária, quer dizer, está tudo no eixo para funcionar ou ainda vai ter uma fase de adaptação? Eduardo, nós queremos que esse processo seja o mais ágil possível. Inclusive, nós gostaríamos de estar fazendo isso junto com a Caixa Econômica Federal, que já tem todo o cadastro, que seria o ideal. Já que a Caixa deu o cartão, quem vai receber os 300 receberia esse complemento. Nós estamos tentando nesse caminho, mas a Caixa não tem sido muito receptiva. Apesar de ser um banco público de governo, não temos tido muito sucesso, mas vamos insistir mais. E é considerada a família de extrema pobreza aqui em Minas Gerais que vai estar recebendo esse auxílio, aquelas famílias cuja renda per capita é inferior a R$ 89,00 mensais. Então, nós estamos falando de uma família de 4 pessoas, cuja renda mensal é algo inferior ou por cerca aí de R$ 360 por mês. Como é que é feita essa aferição, governador? Essa aferição é feita através da Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com as prefeituras que têm as suas áreas de assistência social e que estão sempre atualizando esse cadastro. É o mesmo cadastro que é usado em todo o Brasil para o Bolsa Família, para o CAD único, que eles chamam, é o nome técnico dentro das entidades públicas. Luiz Gustavo. E o senhor pretende, governador, pagar esse auxílio durante quanto tempo e quais os documentos e onde procurar? Onde é que o cidadão comum, onde é que o cidadão que precisa dessa verba, desse auxílio, vai recorrer a quem e levando que tipo de documento e por quanto tempo ele vai ser contemplado? Esse auxílio, Luiz, ele vai ser pago em outubro, novembro e dezembro. Então, nós estamos falando de 3 meses. Esse auxílio existe, apesar da situação precária do Estado, porque dentro do governo nós temos aquela questão de dinheiro carimbado. Esse dinheiro precisa ser necessariamente investido em ações referentes à pandemia. Então, devido ao desemprego ter aumentado, nós estamos destinando esse recurso para essas famílias. E as famílias já estão cadastradas. Conforme eu disse, nós estamos utilizando esse CAD único, que é o cadastro
das famílias carentes, que inclusive você tem por faixa de renda. Governador, eu tenho aqui a pergunta, só um pouquinho, Celso, do Wagner via Instagram, do Antônio Filho, insistindo com o senhor por que motivo as aulas não voltam, porque ele argumenta que criança na escola significa pai no trabalho, e pai no trabalho significa comida na mesa. É claro que a gente esperou bastante e que existe toda uma polêmica, mesmo entre os cientistas. Se for falar curto e grosso, eles vão dizer, não, melhor não, porque pode piorar e pode afogar o sistema público de saúde. Mas, por outro lado, tem essa outra parte da dualidade, que é a economia. Explica para a gente, o senhor disse que pode acontecer nas próximas semanas, mas o que o senhor leva em conta para isso? Que números o senhor está vendo? Eduardo, o meu maior anseio é exatamente esse, que as aulas voltem o quanto antes. Além dos problemas com os pais, nós temos o problema do aprendizado. Um adolescente até ele sabe ligar um computador, tem uma certa disciplina, mas uma criança na fase pré-escolar, ou com 7, 8 anos de idade, ela já não tem tanta autonomia assim. Nós queremos que as aulas voltem o quanto antes e temos monitorado aqui constantemente essa questão de leitos disponíveis. Vale lembrar que hoje a nossa ocupação de leitos de UTIs está por volta de 60%, o que nos dá um certo colchão de segurança, e também aquela curva que eles chamam de R0, RT, que é a quantidade de pessoas contaminadas no decorrer do tempo. De acordo com esse nível de segurança, nós queremos que as aulas retornem o quanto antes, mas não podemos ser irresponsáveis. E temos dado alternativas. Nós estamos hoje aqui com teleaulas, com aulas na internet, no YouTube, com aplicativos, com apostilas, porque muitos moram em zona rural e não têm acesso a meio digital. De certa maneira, as aulas estão sendo dadas não presencialmente, mas eu sei que a aula presencial tem o seu lugar e nós queremos fazer isso quanto antes, mas hoje é impossível eu determinar essa data. Tanto é que praticamente nenhum estado do Brasil voltou ainda. Celso Freitas. Governador, voltando ao tema do equilíbrio financeiro do governo do estado, o seu projeto de lei complementar que altera as aposentadorias e pensões dos servidores públicos ainda não foi aprovado na Assembleia Legislativa e até ultrapassa o prazo estabelecido pelo governo federal. O que o senhor atribui esse atraso? Celso, eu gostaria de atualizá-lo. A Assembleia Legislativa, na última sexta-feira, há exatamente uma semana, aprovou aqui a nossa reforma da Previdência. Realmente, Minas Gerais foi um dos estados que levou mais tempo para que essa reforma fosse aprovada. E hoje, o servidor público do estado já está submetido a essa regra. Aliás, vai estar dentro de 90 dias, porque nós temos aí a noventena, que é o prazo que a lei como esta leva para entrar em vigor. Não foi a reforma que o Estado precisaria, na minha opinião, precisaríamos de algo mais profundo, mas foi a reforma possível e plausível nesse momento. Luiz Gustavo. Governador, por falar em reforma, muitos servidores criticaram, alegando que a reforma teria ferido direitos adquiridos. Por que o senhor defende que ela era prioritária e como é que o senhor contesta essa alegação de alguns servidores? Bom, nós, do meu ponto de vista, não ferimos direitos adquiridos, até porque direitos adquiridos estão previstos na Constituição. O que nós não podemos é ter a expectativa de direitos adquiridos. É alguém que, no passado, contava com um quinquênio que agora não existiria mais, ele falar que foi prejudicado. Ele não foi. Os quinquênios que ele já adquiriu estão incorporados no ganho dele. Mas os futuros é que não serão. Então, nós não podemos estar falando nessa questão de a reforma ter sido injusta. E ela tem alíquotas progressivas também. Vale lembrar que quem ganha mais vai pagar mais.
e aqueles que ganham até 3 salários mínimos ficaram isentos. Então, do meu ponto de vista, foi uma reforma muito justa. E o principal de tudo, eu posso dizer que é a garantia de que quem aposentar vai receber, porque há anos, não sei se é do conhecimento de vocês, o aposentado do estado de Minas recebe parcelado. Eu terminei de pagar o 13º salário do funcionalismo e dos aposentados há 2 meses atrás. Eu prefiro aderir a um plano de previdência seguro do que a um plano de previdência imprevisível. E o que nós estamos dando aqui para o Estado é essa previsibilidade, que é o bem maior que qualquer aposentado pode ter, ou funcionário público. 2 perguntas chegando agora dos nossos internautas para o governador Romeu Zema. O Wagner pergunta se esse ano ainda há condições, governador, de abrir concurso na área de segurança pública. E a Aparecida Figueiredo comenta a situação do interior mineiro. Se o senhor está acompanhando e como o senhor explica a falta de saneamento básico na grande maioria das cidades. Com relação a saneamento, esse problema ele é nacional. O Brasil, há décadas, tem esse déficit no saneamento. Milhões de pessoas que deveriam ter acesso a saneamento não têm. O Congresso foi muito feliz agora com essa mudança na legislação que vai propiciar a participação do setor privado. Nós estamos num mundo que tem um excesso de liquidez, que tem taxas de juros baixas, que poderia ter o investimento dessas empresas com a maior facilidade e fica muitas vezes os governos impedindo o acesso ou com regras muito imprevisíveis, que é o caso do saneamento. Com certeza, daqui por diante, a partir do ano que vem, Eduardo, essa pauta do saneamento vai fluir muito melhor no Brasil. É lamentável que isso tenha ficado engavetado tantos anos e que tantas pessoas até perderam a vida por isso, porque vivem em áreas insalubres, sem acesso a esgoto. Com relação a concursos públicos, a situação do Estado não permite que nós contratemos mais. Hoje, eu não consigo pagar a folha de pagamento existente. Eu deveria, diante da situação do Estado, mais reduzir do que ampliar o quadro. Eu sei da necessidade de quadro em muitas esferas aqui das entidades públicas, mas nós vamos aguardar. Seria uma irresponsabilidade minha contratar pessoas e amanhã não ter o dinheiro para pagá-las. Só para complementar, enquanto está a folha do funcionalismo público mineiro na ordem de pagamentos, ela equivale a quanto? Quantos por cento? A nossa folha de pagamento hoje ela é de aproximadamente 3 bilhões e meio de reais por mês. Qual o percentual do gasto público a folha significa? A folha, só ela, o pessoal ativo, significa cerca de 40% da receita do Estado, do nosso orçamento, que é cerca de 100 bilhões por ano. Está quase no teto do permitido por lei, né? Nós estamos acima do teto. Acima do teto. Hoje, vale lembrar, você comentou bem aqui, Eduardo, que se eu contratar, eu estaria ferindo a lei de responsabilidade fiscal. A lei não me permite estar fazendo novas contratações. Celso Freitas. Governador, São Paulo firmou um acordo para a compra da vacina com a China. O Paraná e a Bahia têm intenções com a vacina da Rússia. O senhor tem alguma posição a respeito para a vacinação do povo mineiro? Sim, Celso. O nosso secretário da Saúde, junto com a equipe dele, tem acompanhado todos esses processos de desenvolvimento de vacina mundo afora. Então, nós temos aqui mapeado todas essas oportunidades que podem vir a surgir. E, lamentavelmente, assistimos essa semana uma das principais frentes de pesquisa ser descartada porque não deu certo. Tudo isso está sendo acompanhado. Nós queremos que, tão logo haja uma vacina confiável,
que ela seja destinada principalmente para aquele público que corre maior risco no Estado. Luiz Gustavo. Governador, e por falar em coronavírus, o Estado já parou para fazer um balanço do que aconteceu até agora? Como é que Minas está neste momento? O que deixou de arrecadar em virtude desse vírus? E como é que vai sair dessa pandemia, embora ainda seja muito cedo para que possamos falar que o perigo já acabou? Sim, Luiz. A nossa arrecadação caiu sensivelmente, principalmente naquele período do isolamento. Nós tivemos uma queda enorme na arrecadação de abril, de maio, e de junho em diante ela tem tido uma recuperação lenta. E parece que tem sido uma recuperação constante, felizmente. A perda nossa, eu diria que até o momento, foi algo aí em torno de 6 bilhões de reais. Um déficit que inicialmente estava previsto em 14, iria para 20. Mas tivemos a ajuda do governo federal. Minas Gerais recebeu 3 bilhões do governo federal e isso acabou amenizando muito o nosso problema. Relacionamento político, aproveitando o fato do senhor ter citado a ajuda do governo federal, como é que o senhor avalia o relacionamento hoje do governo federal com os estados e, sobretudo, com Minas Gerais? A gente acabou de ver o presidente da Câmara dos Deputados dizendo que o ministro da Economia não gosta dele. Pouco tempo atrás, a gente viu comentários do próprio presidente da República em relação à postura de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa fulanização, essa particularização do relacionamento em contramão do relacionamento institucional. Como é que o senhor tem enxergado isso e que perigos isso traz? Eduardo, eu cito muito que eu fui eleito para governar Minas. Se alguém tem de avaliar o presidente, são os senadores, são os deputados federais. Eu, como governador de Minas, se eu trabalhasse 30 horas por dia, eu teria incêndios aqui para poder apagar. Mas eu vejo que o governo federal é bem intencionado, que ele tem feito um bom trabalho, nos ajudou muito aqui na pandemia, com respiradores, com verbas adicionais, com testes, e o meu relacionamento com o governo é bom. E todo governo, inclusive o meu e de qualquer lugar do mundo, tem falhas. E o governo federal tem as dele, mas nós temos de estar somando. Ficar criticando e criando polêmica é a coisa mais fácil do mundo e, infelizmente, na esfera política, isso acontece com muito mais intensidade do que deveria. Nós deveríamos, políticos, que agora eu sou, focar mais em trabalhar e em criticar menos. Desse jeito, o cidadão ganharia mais. Celso Freitas. Governador, o senhor anunciou que ampliou o leque de desburocratização para a instalação de empresas aí em Minas Gerais, né? Mais do que o governo federal já estabeleceu. A partir de quando um empresário ou uma pessoa pode, digamos, ter essa facilidade no Estado? Se eu quiser empreender em Minas, a partir de amanhã, eu posso usufruir desse benefício? Sim, Celso. Vale lembrar que a grande maioria dessas facilidades foram concedidas aos micro e pequenos empresários. Muitos deles antes precisavam de alvará, de vistoria, de laudo de meio ambiente, mesmo para empreendimentos minúsculos, como, vamos dizer aqui, uma loja de calçados, uma banca de revistas, estabelecimentos que não demandam, que não têm nenhuma afetação com relação a meio ambiente ou a risco para o seu usuário. Então, hoje, o microempreendedor, o pequeno empresário de Minas, já tem essa facilidade, o que não existia antes aqui em Minas e que muitos estados ainda demandam, infelizmente. Rapidinho, cabe uma saideira à mineira com você, Luiz Gustavo, já que o governador tem sido bastante sucinto e tem nos permitido girar as perguntas. Luiz. Muito obrigado, Eduardo. Governador, nessa tentativa, nessa retomada econômica do país, especialmente aqui de Minas Gerais, o governo planeja algo para poder sangrar a própria carne? Por exemplo, mexer na questão da alíquota dos impostos, especialmente o ICMS? O senhor, como empresário que esteve do outro lado da mesa, sabe o tanto que é difícil para o empresário, que a carga tributária é muito pesada. O governo pensa em mexer em algo nesse sentido?
Luiz, infelizmente, nós não temos condições de reduzirmos nenhum tributo. Eu sou constantemente cobrado com relação a isto, concordo com os empresários, principalmente alguns ramos, como postos de combustíveis. Quem está do lado de Minas paga R$1 a mais por litro do que quem abastece depois da divisa com São Paulo. Por que o mineiro tem de pagar mais caro? Porque, infelizmente, no passado, muitas medidas que não deveriam ter sido adotadas foram adotadas aqui em Minas, que hoje tem um estado proporcionalmente mais pesado e mais caro do que outros. Se eu fizer isso hoje, eu vou estar atrasando ainda mais o pagamento da folha e impossibilitando quase que o pagamento do 13º e de outros compromissos do Estado. Mas é algo que eu continuo almejando. Com a reforma da Previdência, que foi aprovada a semana passada, com uma reforma administrativa que nós também queremos encaminhar, vai chegar o dia que o Estado de Minas vai poder, sim, cobrar impostos mais baratos. Esse é o meu sonho. Talvez é um legado que eu vou deixar para o meu sucessor, que nem eu vou assistir, mas quero que o Estado caminhe para isso. O cidadão não pode ficar pagando mais caro para cobrir irresponsabilidades de governantes, que é o que acontece aqui em Minas Gerais. Devemos entender, então, que o senhor gostaria de ter pulado de lado desse balcão da iniciativa privada para a política com outra realidade dos cofres mineiros, mas não foi assim. Governador, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer ao Luiz Gustavo, direto de BH, ao Celso Freitas aqui em São Paulo, e deixar como sugestão para que o senhor que fala bastante nas redes sociais, que o senhor responda depois ao Lê Lombardi, que pergunta se o povo que não é cadastrado no CAD único, mas recebe cestas das prefeituras, poderão ou não ter acesso ao auxílio mineiro. E a Dailton, que quer saber, antes da volta às aulas, se já se discutiu a quantidade de alunos na sala de aula, porque esse novo normal não vai permitir 35 a 45 alunos na sala de aula. Assuntos para a sua política doméstica. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, Eduardo, Luiz e Celso. Foi um prazer estar aí com vocês. Espero ter a oportunidade de repetirmos isso aí em breve. Muito obrigado. Sempre que o senhor nos permitir também. Muito obrigado, governador. E a você que acompanhou essa live JR, os principais trechos estão na tela da Record TV logo mais, no Jornal da Record, onde esperamos rever em breve o Celso Freitas na bancada, apresentando Deixa o Furacão Passar, e logo, logo a gente se junta mais de perto. Obrigado e até a próxima Live JR.